perseverar para conquistar. Se nós não perseverar, nós não conquistamos nem nessa terra e nem no porvir. Porque a Bíblia diz que a nossa salvação é tomada por esse esforço. E se nós não usarmos a fé, que é um dom de Deus, e a fé não é apenas um dom, a fé é um escudo para combater os dardos inflamados do diabo. Está lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. A armadura de Deus, a fé faz parte, é o escudo para neutralizar a dúvida, para neutralizar o medo, para neutralizar a fofoca, para neutralizar toda murmuração, tudo aquilo que impede a nossa conquista. Nós podemos neutralizar com a fé. Um escudo para nos defender das ciladas do diabo, das astutas ciladas de Satanás. E Jesus vai dizer: Jairo, não temas, crer somente. E eu imagino que Jairo perdeu a sua esperança. Eu imagino ele pensando, a Bíblia não vai dizer, mas eu imagino ele caminhando junto com Jesus, Pedro, Tiago e João e Jesus, até chegar na sua casa. E eu imagino Jairo pensando: mas o que ele vai fazer lá? Porque ele não foi antes, porque ele não chegou antes, porque ele foi curar aquela mulher primeiro. Porque a mulher do fluxo de sangue roubou a cena, tomou posse da sua cura, do seu milagre. Era o dia dela ser curada. Mas acontece que Jairo estava sendo provado por Deus. Jairo estava impaciente, Jairo estava desesperado, mas Jesus queria mostrar para Jairo o que ele quer mostrar para você nessa noite. Ele não é apenas capaz de curar uma enfermidade, ele é capaz de ressuscitar da sepultura, de levantar do túmulo, porque ele é o dono da vida, que disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. E o que vive nunca morrerá. Jairo está caminhando com Jesus. Quando Jesus se aproxima da casa de Jairo, uma multidão alvoroçada, chorando, pranteando. Você sabia que quando as pessoas morriam, quando havia um cortejo, um ofício ali fúnebre, um cortejo para o sepultamento, existiam as mulheres que se chamavam carpideiras, que eram pagas para chorar no velório. Elas eram pagas para chorar no velório. E lá estava cheio de gente alvoroçando, chorando. A mãe daquela menina, eu imagino, estava desesperada. Os servos de Jairo. E quando Jairo chega e ouve aquele tumulto, aquele alvoroço, aquela tristeza, aquele choro, aquele pranto, eu imagino que o coração de Jairo se derreteu de tristeza. Mas Jesus vai dizer para elas, para aquela multidão, para aquele povo, para aquelas mulheres que eram pagas para chorar ali no centro do velório, vai dizer: porque estáis vós alvoroçados e chorando? A menina não está morta, ela está dormindo. A morte para Jesus é um estado de sonolência. É por isso que Jesus vai dizer para eles: ela está dormindo, porque Jesus sabia que quando ele chegasse diante daquela menina e desse uma ordem apenas, ela ressuscitaria do mundo dos mortos. O seu espírito voltaria para o corpo, porque ele é o dono da vida e tem poder sobre a vida e a morte. A Bíblia vai nos relatar que quando Jesus fala essas palavras, a menina não está morta, ela está dormindo. O povo vai começar a rir de Jesus. Sabe por quê? A multidão só sabe rir, zombar daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas se você tomar posse da vitória, se você usar uma fé inabalável, se você romper a multidão, como a mulher do fluxo rompeu a multidão e tocou nas vestes do mestre, você vai conquistar o projeto que ele tem para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Jesus, você pode adorar, vai dando glória, vai exaltando, porque Jesus está curando aqui, está visitando casas e projetos aqui. Jesus vai impedir aquele povo de entrar no quarto. Jesus vai chamar o pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, e vai dispensar. Sabe por quê? Porque Jesus trabalha com a fé, ele não trabalha com dúvida. Em cima de dúvida não. Quando duvidamos, nós não conquistamos.
Lembra de apóstolo Pedro, quando ele caminha por sobre as águas, quando aquela tempestade está assolando ali o barco, e Jesus vem caminhando por sobre as águas, em cima das águas. Pedro vai ficar assustado. Os apóstolos vão dizendo fantasma, porque aquelas altas horas da madrugada, missionária, eles diziam fantasma, ficaram aterrorizados com medo. Eles já dizer: Jesus, não temas, sou eu o mestre. Pedro vai dizer: se és tu, Senhor, mande que eu vou andando por cima das águas. Jesus vai dizer: vem, Pedro. E Pedro vai começar a andar por cima das águas, vai começar a caminhar por cima da dificuldade, vai começar a caminhar por cima do problema, vai começar a caminhar por cima da doença, da morte, da enfermidade, vai começar a perseverar. Mas quando ele olha para Jesus, ele está vencendo. Quando ele finda os seus olhos no mestre, ele está vencendo. Quando ele usa a fé, ele está rompendo. Mas quando ele olha para o tamanho da onda, ele começa a afundar. Porque quando nós olhamos para os problemas, nós diminuímos o poder daquele que é todo poderoso para fazer o impossível. A Bíblia diz que ele é fiel e poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Ele vai começar a afundar e vai gritar: mestre, socorro, mestre, vai socorrer. E vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se nós não duvidarmos, nós vamos romper. Não tem muralha de Jericó que vai ficar de pé diante da tua família. Aleluia. Não tem câncer que vai perseverar na tua vida. Não tem depressão nem opressão, porque a fé nos faz alcançar a vitória. A fé é um pré-requisito para aquele que quer viver milagre. Eu vou repetir porque vem do céu. A fé é um pré-requisito para quem quer vivenciar milagre. Se você tem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a menor da semente, a Bíblia vai dizer que Jesus conta essa parábola. Jesus disse: tem uma fé do tamanho do grão de mostarda, direis a esse monte, sai daqui, lança-te no mar. E se pedir sem duvidar em coisa alguma, vai acontecer. Porque a fé é um pré-requisito para quem quer vivenciar milagre. A fé é um pré-requisito para quem quer vivenciar milagre. Jesus vai entrar no quarto daquela menina. Nós já vamos orar. Aí, juntamente com o pai, a mãe, com Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João, a multidão vai ficar do lado de fora. Porque a multidão não tem compromisso com Deus, e Deus não tem compromisso com a multidão. Deus tem compromisso com o crente que usa uma fé individual, pessoal. A fé daquela mulher foi pessoal, foi individual. Ela não precisou perguntar para ninguém sobre o poder de Jesus, não. Ela creu e tocou na onda da sua vida. E foi curada. Jesus entra naquele quarto onde a morte, a sombra da morte pairava. Jesus entra e diz para aquela menina: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Quando ele diz para ela: Talita cumi, menina, levanta-te, aquela menina vai se levantar e vai começar a falar. E ele vai tomar ela pela mão e vai dizer: dá algo de comer para ela. Porque quando ele ressuscita, ele traz alimento do céu. Ele traz alimento do céu. Ele traz água. Ele traz maná. Ele traz o pão do céu, que sustenta, que renova para você caminhar nessa jornada até o fim. A menina ressuscitou, aleluia. E o nome do Pai, o nome de Deus, o nome de Jesus foi glorificado no Pai, porque Jesus glorificava nas suas obras ao Pai que enviou ele. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para nós fecharmos, a menina ressuscitou, a mulher foi curada da sua hemorragia, porque tinha uma fé inabalável. A Bíblia vai dizer que existia um homem que tinha um filho lunático, um jovem lunático, ou seja, um jovem que sofria epilepsia. O jovem que a Bíblia diz que se lançava no fogo, o espírito mudo e surdo que estava naquele menino lançava ele às vezes no fogo, na água, para tentar matá-lo, destruí-lo. E o pai daquele menino não tinha sossego, evangelista Francisco, não tinha paz.
Porque aquele menino, desde a sua meninice, aquele jovem, sofria com este mal e ninguém podia curá-lo. Ele vai levar o menino até os apóstolos, os discípulos, e eles não vão poder libertar o menino. O pai da criança está ali, no meio daquela multidão de escribas e fariseus e doutores, discutindo sobre os apóstolos não ter autoridade sobre o menino, sobre a enfermidade, que o espírito maligno que estava assolando a vida daquele jovem. Jesus vai chegar e vai perguntar assim para o pai do menino: sobre o que vós estáis discutindo? O pai do menino vai contar a história: eu trouxe o meu filho até os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. O menino é lançado no fogo, na água. O menino começa a espumar na sua boca e se contorcer. O menino é epilético. E Jesus vai dizer para aqueles discípulos: até quando eu estarei entre vós? Geração incrédula. E vai virar para o pai do menino, vai dizer assim: se tu podes, Senhor. O Jesus vai perguntar para o pai do menino quanto tempo ele está assim. Jesus diz: desde a sua meninice, desde a sua infância. E o pai do menino vai dizer: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz. Sabe o que é que Jesus vai dizer para muitos que dizem para ele: se tu podes fazer alguma coisa, faça. Socorre-me, Senhor, se tu podes fazer. Era uma dúvida que ele estava lançando: se tu podes fazer. É uma frase duvidosa, que afirmou uma dúvida. Jesus vai dizer assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, verso 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O pai do menino, chorando, em prantos, em lágrimas, chorando, vai dizer: eu creio. Presta atenção, eu creio. Mas olha, eu creio, missionário, mas ajuda-me na minha incredulidade. Quem crê duvida? Quem crê é incrédulo? Ou a gente crê, ou a gente duvida. Ou crê ou não crê. Ele diz: eu creio, chorando. Sabe por que ele está chorando? Porque queria alcançar um milagre na vida do filho dele, mas ele era incrédulo, ele duvidava. Por isso, com lágrimas, ele pede: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe o que eu queria dizer? Eu quero crer, Senhor. Eu quero crer, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Quando eu quero crer, eu olho para ele e vejo que não tem solução. Quando eu quero crer, eu olho e parece que não tem jeito, que não existe luz no fim do túnel. Mas existe a luz do mundo, que é Jesus, aquele que nos chamou para ser luz e sal da terra. Glória a Deus, aleluia. E Jesus vai virar para o menino. E quando Jesus vira para aquele menino, Jesus repreende o espírito mudo e surdo. É uma casta de demônios. Um espírito mudo e surdo ouviu Jesus falando. Jesus diz: sai dele. O menino vai se jogar por terra. O espírito violentamente vai agitar o menino. Ele vai começar a escumar a boca numa crise de epilepsia. Pela última vez, Satanás oprimiu aquele jovem, porque o glória do milagre chama para fazer a diferença na vida daquele homem e daquele jovem. Amém? Use a tua fé. Eu quero que vocês coloquem, por favor.